Rádio Tamandaré, 11 horas e 14 minutos. É aquela hora especial, aquele momento que a gente tira para reflexão. Claro que aqui na Rádio Tamandaré tem palavra, tem louvor, adoração, toda hora. Mas esse momento, às 11h10, é aquele momento da palavra oficial da programação Alegria do Senhor é Nossa Força. E a gente, ao mesmo tempo que fala pelo rádio, no aplicativo, em vários aplicativos aí com os irmãos, também estamos transmitindo pelas redes sociais da Rádio Tamandaré, no Instagram, e também pela minha rede do Instagram também, missionária Milka Tavares. Nós estamos transmitindo ao mesmo tempo a programação e esse momento da palavra de Deus. Hoje eu estava no caminho, enquanto estava chegando, vindo para cá, entrou no meu coração um texto que está em João, capítulo 15, e os versículos 16 e 17, que diz assim: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Esta palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, quando eu estava no caminho, mexeu comigo, né? Porque a palavra mostra que Jesus, que Deus, a Trindade, nos escolheu. Será que Deus ele errou nas suas escolhas? Será que ele erra quando ele faz uma escolha? Será que quando ele te escolheu, ele não sabia o que estava a fazer? Será que Deus, quando te escolheu, o resultado da escolha de Deus seria ruim? Porque ele te escolheu? Ou será que ele escolheu corretamente? Quando esse texto veio ao meu coração hoje, eu conversava com Deus sobre algumas coisas. E aí eu disse: Senhor, eu sei que eu sou muito falha, mas foste tu que me escolhesses. E ali o Senhor começou a me guiar a entrar nesta passagem, a falar sobre isso. E quando o próprio Jesus mostra, dizendo que não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, fala sobre algo muito interessante. Essa escolha de Deus referente a nós. A escolha de Jesus referente a nós. Ele nos escolheu para que possamos produzir frutos com amor ao próximo, com o testemunho de Cristo, a importância de permanecer nele, para que os pedidos sejam atendidos pelo Pai conforme sua vontade. A escolha é de Jesus. E começa com esta afirmação dizendo: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi. Isso enfatiza uma iniciativa da relação entre Cristo e seus seguidores. E quer dizer que não parte do homem, parte de Deus essa escolha. E isso foi me deixando muito feliz. Por quê? Porque nós estamos, além de estar na vontade de Deus, estamos escolhidos por Jesus para estar nisso, para estar nesta escolha. E o que seria este fruto que a Bíblia fala? Para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Se a gente for estudar, a gente vai entender que o fruto do discípulo de Jesus é demonstrado através do amor ao próximo, da preocupação, de saber como é que se encontra o seu irmão, mesmo que ele não seja, vamos dizer assim, do nosso convívio diário, ou que ele não seja, não serve a Deus, mas é também irmãos.
que se traduz em compartilhar a fé e o evangelho, e do amor de Deus. Mostra também que se manifesta na obediência, na oração, mesmo em meio à dificuldade. A promessa da oração é quando mostra aquela frase assim, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Está diretamente ligado à missão de dar frutos. Isso quer dizer que quando a gente pede algo a Deus em nome de Jesus, isso quer dizer que quando nós oramos e dizemos assim, em nome do teu filho, isso quer dizer que aqueles pedidos que vamos fazer devem estar alinhados à vontade de Deus. Não é? Quando as palavras de Jesus habitam em nós, os nossos pedidos não serão egoístas, ou seja, só para nós, mas visam o bem comum de todos e da glória de Deus, principalmente. Talvez você está ouvindo agora e muita gente ora e diz, olha Senhor, eu quero que tu me abençoes. Eu quero que tu me dê um presente, eu quero que tu abra uma porta, eu quero que tu salve o filho meu, eu quero... Ele só ora por ele, né? Isso aí mostra algo egoísta. Mas a Bíblia mostra que Jesus, quando nos escolheu, ele diz que vai nos capacitar para que a gente possa dar fruto, não por mérito próprio. Não porque eu sei dar fruto, ou porque eu vou aprender a dar fruto sozinho, não. Mas é resultado da escolha de Jesus e da graça de Deus em nossas vidas. É bem verdade que para dar fruto é necessário um relacionamento com a videira. Porque a metáfora da videira e dos ramos ilustra que os discípulos precisam permanecer em Cristo para que a vida flua e a frutificação aconteça de forma natural e orgânica. A consequência de uma falta de frutos, a falta de fruto pode indicar o quê? Um distanciamento da videira. Eu não estou mais em Cristo. Eu não estou mais ramificado. Eu não estou mais enxertado. Não é necessariamente um corte. Mas sim uma necessidade de restabelecer o meu relacionamento para com Jesus e da vivência das suas palavras. E é bem verdade que eu iniciei essa mensagem falando sobre que Deus, ele não erra nas suas escolhas. Porque a nossa vida ela é feita de escolhas. Ou a gente escolhe com resultados bons, coisas boas, ou a gente vai escolher algo que vai dar um resultado ruim. Não dá para se saber antes das coisas. Porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. A Bíblia nos mostra, através de João 15,16, que a gente pode escolher entre o que nos faz o bem ou escolher estarmos envolvidos em escolhas erradas. E muitas vezes, essas escolhas erradas acarretam em consequências ruins, colocam nossas vidas em risco, misericórdia, e também botam a vida de outras pessoas também em risco. Vou te dar algumas expressões que aconteceram na Bíblia em situações. Davi, em 2 Samuel capítulo 11, ele escolheu o adultério ao invés de obedecer a Deus. Perdeu o quê? O seu filho. Então quem pagou com a escolha de Davi foi o seu filho com a morte. Judas escolheu trair Jesus por dinheiro. Ele poderia continuar ao lado de Jesus, fazendo a vontade de Jesus, e não escolheu o dinheiro. Judas escolheu o dinheiro a escolher Jesus. Adão, quando escolheu desobedecer a Deus, a ordem de Deus em Gênesis capítulo 3 de não tocar no fruto, veja bem, o diabo ele se apresentou para Eva em forma de serpente. Ele convence a Eva. Mas não é a serpente que vai convencer Adão. Quem vai convencer Adão é uma mulher bonita, é uma mulher de aparência, é aquela que o próprio Deus escolheu para estar do lado dele, da sua costela o tirou, fazia parte do seu corpo, e vai lá Eva seduzir Adão.
E Adão escolhe desobedecer a Deus para estar fazendo a vontade de Eva. Então as escolhas podem levar a certas consequências sem volta. Será que você escolheria como Adão desobedecer a Deus para atender alguém terreno, alguma esposa, um esposo? Será que você preferia desobedecer a Deus para obedecer um líder que está mal direcionado? Porque se ele não está direcionado por Deus, ele não tem a direção certa? Ou será que você escolheria a escolha que Deus fez para você? Mas tem um que não erra em suas escolhas. Por isso que eu iniciei a mensagem dizendo: Deus não erra nas suas escolhas. Ele, com certeza, alguém que nunca errou nas suas escolhas, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Aquele que nos deu a vida. O nome dele você já sabe, Jesus. Que mediante ao texto do João capítulo 15, vemos que partiu o coração de Deus escolher a humanidade para viver em plena comunhão com ele. Como Deus não erra nas suas escolhas, vejamos por que Deus nos escolheu. Porque a palavra é bem clara: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e desfrute e o vosso fruto permaneça. Mas lá em Jeremias capítulo 1 e 5, deixa eu ver o que é que diz, eu gosto de ler, porque tem irmãos que estão sem a Bíblia e estão acompanhando pelas redes sociais, às vezes no trabalho, e às vezes ele está dentro de um carro, não dá para parar para ler alguma coisa, e a gente vai e procura aqui na Bíblia, de imediato, Jeremias, deixa eu ver aqui, Jeremias, no capítulo 1 e o versículo 5, para tu guardar aí, vai guardando, porque Deus está falando com muita gente. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. E te constituí por profeta às nações. Então, antes da formação, Deus já havia nos escolhido. Ele nos escolheu para a sua maravilhosa luz, como está em 1 Pedro 2 e 9. Ele nos escolheu para estarmos em uma novidade de vida, para estarmos separados do mundo, para estarmos, aleluia, resguardados, para estarmos debaixo da sua vontade, não da nossa. Será que Deus errou nas suas escolhas? Será que Deus não sabe o que está fazendo ou fez quando te escolheu? Será que Deus erra nas suas escolhas? Ou somos nós que erramos quando escolhemos algo que não está dentro da vontade de Deus? A Bíblia mostra que era para andarmos em novidade de vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Vamos lá. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Nós estamos numa novidade de vida. Nós não vamos estar do mesmo jeito. Aleluia. Foi Deus que nos escolheu. O passado que carregávamos, já não carregamos mais. Como está em Isaías 53. Eu vou lendo porque você vai recebendo e eu também. Porque o Senhor, Ele nos usa na palavra, mas a palavra dele é como espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito. Em Isaías 53, diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem foi que creu? Será que fomos nós? Para sermos filhos através de Cristo Jesus? Para vivermos a eternidade com Ele? Deus, Ele nos escolheu para nós frutificarmos. Quando a palavra diz: para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. A palavra frutificar significa produzir, dar resultado, frutificar no reino.
implica em estar ligado com Ele, implica em fazer o que Ele quer. Deus nos escolheu para frutificar. Frutificar no reino, ligado com Jesus Cristo. Frutificar no reino de Deus implica deixar a nossa zona de conforto, o nosso lar muitas vezes, nossa parentela, nossos momentos em família, nosso conforto geral, como está em Gênesis capítulo 12. Agora, alguns exemplos. Amizades, rotinas, parentes, prazeres, vontades, planos. A gente precisa frutificar no reino, mas vai ser necessário deixar nossa zona de conforto, aquele que a gente está acostumado. E é importante saber que para estarmos cheios do Espírito Santo, é importante saber que Deus está no controle de toda a situação. E Deus diz, não temas. Eu te sustentarei, eu sou o teu escudo, eu sou contigo, por onde andares. Eu multiplicarei a tua semente. Ora, irmão, se eu tenho um Deus que me escolheu, se eu tenho um Deus que pega o seu filho e dá como moeda de troca, vamos dizer assim, do nosso pecado. Se eu tenho um Deus que se preocupa tanto comigo, que a palavra diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nossa irmã Cessa está aí acompanhando e está dizendo, irmã Milka Tavares, é mesmo assim, que palavra abençoada. Irmão Paulo Antônio também. Está lá em Goiás, dizendo, irmã Milka, se puder, coloca o hino, passa lá em casa. Daqui a pouquinho a gente toca. Então é isso. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Essa mensagem nos faz lembrar de muitas canções que falam sobre Deus escolheu, Deus me escolheu. E aí, quando Deus nos escolhe, irmãos, agora eu vou usar uma frase de ênfase, que eu vou fazer um evento aqui na Rádio Tamandaré também. Essa semana, não, na primeira semana de dezembro, não, na segunda semana de dezembro, dia 10, na quarta-feira, será os 20 anos da Rádio Tamandaré de ciclo de duração. E vamos estar com um evento chamado Esposa, Mulher Sem Nome. A gente vai fazer um evento aqui de ciclo de duração especial. Pode vir os homens e as mulheres para participar dessa parte especial com Coffee Break. Vai ter um valor de inscrição. Mas eu queria que você viesse para cá para o culto, que vai acontecer no dia 10, a partir das 9 da manhã até as 16. E a gente está pensando em colocar um outro evento chamado O Escolhido Sem Escolha. Ou O Escolhido Não Tem Escolha. Por que nós não temos escolha, irmão? Porque Ele já nos escolheu. Deus nos escolheu para um propósito divino, para frutificar, desfrutar das suas bênçãos. Como é que será que eu tenho respondido a esse chamado de Deus na minha vida? Como é que será que eu tenho respondido a Deus por essa escolha que Ele me fez? Jesus me escolheu, será que eu tenho sido uma boa escolha para Ele? Como é que tem sido o meu jeito? Será que Deus errou em fazer a escolha dele por mim? Sabia que Ele conta comigo, com você? E jamais Ele abrirá mão dos seus filhos? Basta eu e você tomar posse da vitória, porque já é certa em Cristo Jesus. Talvez você está agora aí ouvindo, eu já disse muitas vezes, eu sei que você pode estar dizendo, mas missionária Milka, Deus está em silêncio comigo. Deus nunca mais falou comigo, Deus nunca mais se dirigiu a mim. Antigamente Deus usava os profetas para mim, nunca mais Deus falou comigo. Ei! Tira essa dúvida, tira essa preocupação. Deus tem falado através de hinos, Deus tem falado através de situações, Deus tem falado através de livramento, Deus tem falado através de você ter acordado hoje vivo. Tá me ouvindo? Então, já é motivo de você acreditar na escolha de Deus. Ele com certeza se alegra em poder dizer a mim e a você, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça.
Eu me lembro de um momento de silêncio que aconteceu quando Lázaro estava doente. E Jesus, quando soube da notícia, demorou ainda uns 2 dias para chegar. Há silêncios, irmãos, que ele já está na resposta. Já faz parte da resposta. Houve um silêncio, demorou mais 2 dias para Jesus chegar aonde estava Lázaro. E esse tempo de silêncio, esse tempo de luto, tinha já a resposta. Alguém esperava que Jesus fosse curar o doente. Alguém esperava que Jesus fosse fazer uma oração. Alguém esperava que Jesus fosse criar uma liturgia, criar ali um momento de unção com óleo. Mas Jesus, ele vai mais além do que eu e você pensa. O ser humano pensa de um jeito e Jesus pensa de outro jeito. A Bíblia diz: meus pensamentos são mais altos do que os vossos. Mas a Bíblia diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, nossas dores. Levou sobre si o que nos deixava aflito, ferido de Deus e oprimido. Deus amou a mim e a você quando nos escolheu de uma forma tal, de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há quantos estão agora me ouvindo e dizendo: ah, missionária Milka, a senhora não sabe o que é que eu estou passando, não. Acho que Deus nem gosta de mim. Está repreendido em nome de Jesus, irmão. Repreenda essas palavras da tua boca. Deus, ele te amou de uma forma tal que pegou de mais precioso que ele tinha, que era seu Filho unigênito. Aleluia. Ele te escolheu, te remiu, te separou. Para que você entenda que você tem a bênção garantida por ele. Que você tem a bênção garantida para aqueles que crêem nele. Você crê? Então a bênção é garantida. Tem bênção garantida para aqueles que não olham para trás.